Obrigado. Boa noite. Então vamos dar início ao estudo dessa noite na Casa Espírita. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar mais um pouquinho as lições da doutrina espírita. Agradecemos a casa que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Para a reflexão da noite, para o nosso estudo, eu escolhi o tema, a construção da paz. A paz é um tema que está sempre aí na humanidade, sempre na sociedade, sempre nós procuramos estar em paz na nossa vida, nós sempre buscando, almejando e tentando que a nossa vida siga em paz. Nós queremos ter paz na família, nós queremos ter paz no trabalho, a paz com os nossos amigos, uma paz na sociedade, no país. Queremos também buscar a nossa paz interior, uma paz íntima, para que a gente possa bem viver. Mas, o que é a paz? Vamos procurar uma definição. Se nós procurarmos no dicionário, a paz significa um acordo, uma concórdia, a ausência de guerra, a ausência de violência, é um estado de espírito em que nós estamos bem conosco mesmo, sem inquietações. Então, nós procuramos sempre esse estado de paz. Embora hoje em dia, na atual situação, na atual conjuntura do mundo, a gente às vezes percebe que está um pouco difícil a gente ter essa tranquilidade e ter um pouco de paz. Joana de Ângeles já nos alerta. Vive-se na atualidade os dias de descontrole emocional e espiritual na Terra. O tumulto desenfreado invade quase todas as áreas do comportamento humano e da convivência social. O medo, a ansiedade, desconfiança, maledicência, avareza, animosidade. Trata-se de uma guerra não declarada, cujos efeitos perniciosos atemorizam a sociedade. Frase de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Embora nós estejamos nessa situação no planeta Terra, que nós estamos num planeta de provas e expiações, então temos as nossas dificuldades a passar. Mas nós também temos muitas pessoas trabalhando pela paz. Temos muitas pessoas, muitos cidadãos, muitas religiões, muitos devotos, não importa qual credo e qual filosofia, trabalhando para a paz. Nós aqui nesse momento estamos nesse trabalho de nos conscientizarmos e de pedir a Deus e a Jesus que nos conceda um pouco de paz. Os gregos antigos, eles tinham uma definição de paz um pouco diferente do que nós conhecemos hoje. Eles acreditavam que a paz era a harmonia com a natureza. Nós estarmos em harmonia com a natureza, em equilíbrio. Essa era a definição grega de paz. Que a natureza estando em ordem garantiria a felicidade e a tranquilidade para a humanidade. Os romanos já tinham uma visão de paz diferente, a chamada Pax Romana. Era empunhada, impunham-se a paz pela força, pela espada. Até o grande escritor Sêneca falava que sem a presença do imperador como chefe do exército, não há paz romana. Então a paz era uma concessão do imperador, que ele impunha aos povos dominados a paz pela força da espada. E aqueles povos
dominados, eles tinham que agradecer, ser submissos à força, agradecer por estarem em paz, essa paz garantida pelo exército romano. Jesus, o Mestre Jesus, o Príncipe da Paz, ele já vem nos trazer uma outra visão da paz. E qual é essa visão que Jesus nos traz? Ele nos traz uma visão de confraternização universal, uma visão de amor, de não violência. Todo o ensinamento que Jesus nos trouxe é contrário à violência, qualquer tipo de violência. Na visão do Cristo, no ensinamento do Mestre Jesus, ele nos traz essa definição de paz, da não violência. Tanto é que no Evangelho de João, ele nos fala: eu deixo a paz, eu dou a paz, mas não a paz como o mundo a dá. Contrário àquela visão da paz romana, da paz pela violência. Então Jesus nos trouxe essa visão nova de paz, em que recusa, que é contrário a qualquer tipo de violência e de ação agressiva. O mundo vai evoluindo e, depois da Idade Média, no Renascimento, com o surgimento do capitalismo, nós temos uma nova visão da paz. A paz aí já nos é dada como uma paz racional. A paz é fruto de um acordo. A paz é fruto de um pensamento racional, como nos ensina o filósofo Kant. Ele nos fala que a paz ela é instaurada através de uma ação racional da humanidade. Essa paz que nós temos até hoje. Isso, após o pensamento moderno e após a Segunda Guerra Mundial, em que nós tivemos aí a ONU e os projetos de paz, nós vemos vários movimentos de não violência. Nós lembramos aqui, de Gandhi, que foi um grande pacifista na Índia. Temos também Luther King, nos Estados Unidos, que batalhou e trabalhou muito pela igualdade dos negros americanos, sem violência. Lembramos de Mandela, na África do Sul, também, que conseguiu resolver o problema do apartheid lá, também sem violência. A não violência como forma de resolução dos problemas e dos conflitos que a humanidade enfrenta. Essa é a paz que nós almejamos. Mas para que a gente possa bem entender a paz, a gente tem que também analisar um pouco quais são os tipos de violência que existe hoje na nossa sociedade, no mundo contemporâneo hoje em dia. Nós podemos estabelecer 3 tipos de violência. Primeiro, a violência direta. A violência direta é essa que nós conhecemos. É todo dano provocado por alguém. Dano físico, um dano material, mas sempre vai ter uma pessoa responsável. Desde aquele ato individual, chegando até os atos coletivos, nas guerras, em que uma nação enfrenta a outra, sempre com violência. Essa é fácil da gente identificar, porque é uma violência real, é uma violência física, pode ser moral, psicológica, mas é fácil da gente identificar, porque tem um ator, tem um personagem, tem uma pessoa, um indivíduo que é o protagonista, que é o causador daquela violência, o causador daquele dano. Depois, nós temos um outro tipo, que é a chamada violência estrutural. Essa é um pouco mais difícil da gente perceber, mas ela está em todo o mundo, em todas as pessoas. Ela é uma violência indireta. Nós não identificamos um responsável. Nós vemos isso nas desigualdades. Quantas pessoas passam fome hoje no mundo, no Brasil? Vamos pegar só aqui a parte ocidental, o sul do Equador, América Latina, África, Oceania. Quantas pessoas não passam fome? Quantas pessoas não são vítimas desse sistema? Quantas pessoas não têm
acesso à educação, acesso à saúde, à água, saneamento, à moradia. Esse tipo de violência é a chamada violência estrutural, que ela é uma violência que causa danos aos indivíduos, mas a gente não consegue identificar uma pessoa que é causadora daquele dano. Ela está na estrutura e no funcionamento da sociedade, do planeta, do mundo. Hoje funciona dessa maneira. E isso causa grande prejuízo, não causa? Causa muitas dores na humanidade. Muitas pessoas sofrem em razão desse sistema que está montado aí. E muitas vezes isso é visto como normal, como a mídia ou os meios de comunicação ou quem está no poder tenta passar um discurso que isso é normal, que é assim, mas na realidade não deveria ser. E nós temos um terceiro nível de violência que é mais sutil ainda, que é a chamada violência cultural. É mais difícil de a gente identificar, porque ela está impregnada em nós, impregnada no nosso comportamento, na maneira como que nós fomos educados, na maneira como que nós agimos e nos comportamos dentro da sociedade, fruto da nossa cultura, da nossa educação, da religião, do sistema de trabalho, do sistema moderno, enfim, dos costumes, né, da nossa vida. A gente percebe muito isso nos discursos de ódio que nós temos hoje em dia, a diferença de raça, de credo, violência de gênero. Vamos dar um exemplo só. O que leva as mulheres a ganharem menos que os homens exercendo a mesma função na sociedade hoje? Tem alguma razão lógica para isso? Não tem, né? Se ela exerce a mesma profissão, a mesma função, deveria ter o mesmo salário, mesmas condições. Mas nós sabemos que não tem. E isso é passado como normal, como um discurso. Não causa indignação, não causa revolta nas pessoas. As pessoas muitas vezes têm movimentos para tentar combater, mas é muito difícil. Porque isso aí está impregnado na nossa sociedade. Para combater esse tipo de violência, nós temos que estudar a paz. Os mecanismos de paz, os mecanismos para que a gente possa construir a paz, atingir a paz na nossa sociedade. E nós temos aí dois conceitos de paz, a chamada paz positiva e a paz negativa. A paz negativa é a não violência. A gente define paz como a não existência de guerra, a não violência, sempre utilizando o advérbio não. Por isso que ela é uma paz negativa. A definição é sempre essa, é a ausência da violência. A paz positiva, também chamada de uma paz estrutural, é aquela que vai tentar erradicar as desigualdades que nós temos na sociedade, tentando minimizar as dificuldades e o sofrimento dos indivíduos através de uma melhor distribuição das condições para que bem possamos viver, através de ações coletivas e políticas públicas para que possa resolver isso. De que maneira, quais são os instrumentos que a gente pode atingir esse tipo de construção de paz? Nós temos três maneiras. Em inglês, o primeiro é chamado de peacemaking, ou pacificação. Pacificação é quando um terceiro integrante age naquela situação de violência para tentar separar, para tentar acabar, coibir aquele processo de violência direta que está acontecendo. Então é uma pacificação. Restabelece a paz ali entre os conflitos. Um segundo tipo é chamado de peacekeeping, ou manutenção da paz. Coloca-se uma força de intervenção, coloca-se um sistema ou monta-se um processo em que vão manter as pessoas que estão em conflitos separados. Vamos exemplificar? Fácil. Uma mãe tem 2 filhos.
e eles começam a brigar. Começam a brigar e começam a se estapear. A mãe deixa? Não. Vai lá e faz o quê? Separa as duas crianças. Enquanto a mãe estiver ali, eles estão separados. Não é? Então ela coibiu aquela violência. Estamos no primeiro processo aí, ou a pacificação. Enquanto ela estiver ali, mantendo as crianças afastadas, não vai ter conflito. Estamos no segundo estágio, manutenção da paz. Mas como que se resolve esse processo? Quando a mãe sai e as crianças voltam a brigar? Como que a mãe faz para que essas crianças não voltem a brigar depois? Educando. Educando as crianças, mostrando que aquilo não é um comportamento correto, não é um comportamento adequado. Aí nós já estaremos no terceiro item. Mas, vamos dar mais um exemplo. Torcidas organizadas de futebol. É um jogo de futebol, tranquilo, Corinthians e Palmeiras, ou Rio de Janeiro, né? Flamengo e Vasco. Duas torcidas que se dão bem. Tá? Hora que sai do estádio, normalmente começa uma briga. O que a polícia faz? Separa. Um para cada lado. Então, nós estamos no primeiro processo, pacificação. Como que eu mantenho essas duas torcidas longe? Tem aqueles mecanismos que o governo tenta instituir. Coibir as torcidas organizadas, criminalizar algumas condutas, chegando até fazer jogo de uma torcida única. O jogo é de uma torcida só, não tem briga. Teoricamente. Em tese, não deveria ter briga porque é da mesma torcida. Mas é o ideal? Não é o ideal, né? O ideal seria que as pessoas pudessem ir ao estádio, conviver pacificamente. Assistir é só um jogo de futebol, é só um esporte, não é uma guerra. Para isso, nós precisaríamos do terceiro item, que é a chamada construção da paz. No caso das crianças, a mãe tem que educar os filhos. No caso das torcidas organizadas, nós temos que educar as pessoas, para que não façam esse tipo de violência. Então, a construção da paz, nessa consolidação, é isso. Nós temos que ter os meios adequados para que a paz seja duradoura, para que não haja mais esses conflitos. Para isso, o governo, o Estado, nós como sociedade, como participante do povo, nós precisamos nos conscientizar e estabelecer políticas públicas de educação, de melhoria de condições de vida, de melhoria econômica, principalmente de educação, saúde, para que não leve a esses problemas. Muitas vezes essas causas de violência estão no estresse, nos problemas que as pessoas têm no dia a dia, e elas acabam se descarregando ou acabam se deixando levar nesses momentos aí desses problemas de tensão. Então, precisa resolver, para que nós tenhamos a construção da paz, nós precisamos resolver as causas estruturais. Quais são as causas dessa violência? Vamos a um outro exemplo da construção da paz, para ficar mais claro? Rio de Janeiro. Tínhamos um problema no Rio de Janeiro nos morros, de violência. O poder público resolveu tem que coibir essa violência. Primeiro ponto, pacificação. O que faz? O que eles fizeram? A polícia, o exército vão lá, armados, reprimem a criminalidade, sobe o morro, como eles dizem, ocupa o morro, ocupa aquela comunidade. É o primeiro ponto. O segundo ponto, tem que manter essa unidade lá para evitar o retorno e para evitar o conflito. Então, criaram-se as unidades de polícia pacificadora. Estão lá. Estamos no segundo item. Mas e o terceiro ponto? Como construir a paz realmente? Precisaria que o Estado tivesse lá, exercendo o poder de fato, ali. Levando educação
para as crianças, para as pessoas, para os jovens, condições de trabalho, de emprego, saneamento, saúde, transporte. É todo um sistema que a sociedade precisa para bem funcionar. Então, aí já dá para ter uma ideia dos 3 pontos, né? A pacificação, a manutenção da paz e a construção da paz, que realmente é um processo complexo, longo e difícil de se construir. Mas o que nós temos que ter em mente é que os conflitos são normais na sociedade. São normais para nós, seres humanos. Através dos conflitos e das dificuldades, nós crescemos, nós evoluímos. Os conflitos em si, eles não são nem bom, nem ruim. O que nós precisamos é entender, é ter a capacidade de resolver os conflitos. De que maneira eu vou resolver os problemas e os conflitos meus, individuais, e os conflitos da sociedade em que eu vivo? Eu resolvo com a violência ou eu resolvo com a não violência? É uma escolha que tem que ser feita por nós e pela sociedade em geral. Ninguém usufrui de paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer paz ao mundo se não desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Carta Magna da Paz, de Raul Teixeira, psicografia de Raul Teixeira. Emmanuel nos fala, porque a paz resulta da paciência e da tolerância, da compreensão e do amor. Se nós não tivermos isso, vai ser muito difícil nós construirmos a paz. Então, o que nós podemos entender é que para construir a paz, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos mudar a forma de nos comportarmos na nossa vida. E para isso, o que nós precisamos? De vontade. Se nós tivermos vontade, nós conseguiremos. Quando nós começarmos a tratar as demais pessoas que estão ao nosso redor com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de consideração, com um pouco mais de gentileza, estamos construindo a paz. Estamos construindo. Não é uma tarefa fácil. Não é simples. É complicado. O Evangelho segundo o Espiritismo já nos alerta, quando ele nos fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as más inclinações. Esforços que emprega para domar as más inclinações. Reconhece-se o espírita pelos esforços que nós fazemos para domar as más inclinações. Então, todos nós temos as más inclinações. Nós não somos perfeitos. Estamos num mundo de provas e expiações, é porque não somos perfeitos. Então, precisamos trabalhar isso em nós, que nós chamamos de reforma íntima. Nada mais é que a construção da paz. Mas isso não foi ensinado pelo Espiritismo. Isso já foi ensinado pelos gregos antigos. Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, já nos falava: a tua paz interior é a tua meta de vida. Quando sentires um vazio na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete o teu pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Jesus já nos disse: vós sois deuses. E segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na nossa consciência. Então, se nós agirmos conforme a nossa consciência, estaremos em paz. Simples, não? Simples. Mas tudo que é simples é difícil. Então, temos que trabalhar. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. Emmanuel.
Então, se nós pesquisarmos a fundo, se nós pesquisarmos aqueles momentos em que nós temos na nossa vida de desequilíbrio, aqueles momentos que nós temos, que nós perdemos a calma, a paciência, perdemos o sangue frio. Quem não passou já por esses momentos na nossa vida e causou muitos dissabores? Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Então, o orgulho está aí na razão, é a semente que nos leva a termos esses pequenos deslizes, esses pequenos problemas. Porque o orgulho nos induz a julgar melhor que os outros. O orgulho não aceita comparações. Quando nós nos achamos acima do outro, qualquer coisa que a outra pessoa faça vai nos aborrecer. Nos é um aborrecimento, nos irrita, nos tira do sério. Quando isso acontece, vamos parar e pensar. Algo não está certo, mas algo não está certo comigo. Eu estou me deixando levar por essas situações. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Temos que ser caridosos, primeiro conosco e depois para com os demais que estão ao nosso lado. E quando nós somos bons, quando nós agimos com benevolência, isso nos traz alguns frutos. Alguns que eu vou enumerar. Harmoniza os ambientes, o ambiente fica mais harmônico. Pacifica a nossa parte espiritual. Estabelece o equilíbrio na família e na sociedade. Ilumina os nossos corações. Diminui os sofrimentos. Esse é o efeito da bondade. Por isso precisamos ser bons. E a paciência? Quais são os efeitos da paciência? Conviver com os desafios da vida mantendo o controle emocional. Para nós adquirirmos paciência, temos que conviver com os desafios. Persistir em uma atividade difícil tranquilamente. Por mais difícil que seja aquela situação, vamos manter a calma, vamos manter a tranquilidade. Esperar o melhor momento para determinadas atitudes. Muitas vezes nós queremos, como se diz, não levar desaforo para casa. Pisou no meu calo, vai ter retribuição. Não é assim que muitas pessoas dizem? Eu tenho o pavio curto, não me provoque. Então, se aquela pessoa que age dessa maneira, em vez de um problema, ela vai ter 2 ou 3. Porque vai causar dissabores para ela e para os outros. Então, muitas vezes nós temos que esperar o melhor momento para tomarmos algumas atitudes. Aguardar em paz e compreensão o que ainda não foi obtido. Ouvir com calma e atenção, sem pressa. Isso que vocês estão fazendo aqui, né? Me ouvindo. Com calma, com atenção e com paciência. Para isso, para que a gente possa adquirir essa caridade, ser bondoso, ser paciente, muitas vezes nós precisamos de ajuda. E a prece é uma forma de nós buscarmos essa ajuda. Orar a Deus, pedir aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, para que nos dê força. Porque a prece vai tornar a nossa mente um instrumento para o nosso autoconhecimento e para compreender melhor as leis divinas, através da prece. Vai estabelecer uma convivência mais saudável com os nossos guias espirituais. E isso vai nos auxiliar nas dificuldades e nos problemas da nossa vida. E no nosso propósito encarnatório. Todos nós temos um propósito na nossa vida quando nós aqui encarnamos. E a prece e essa ligação com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda, vai nos auxiliar a bem trilhar esse caminho. A prece produz uma atmosfera fluídica, produz um ambiente bom, saudável ao nosso redor,
com vibrações boas. Tudo isso nos auxilia. Então, até agora, nós vimos, no início da palestra, eu fiz o conceito de paz, nós falamos da paz na sociedade, construção da paz, os processos dos tipos de violência, tipo de construção da paz. Nós vimos que a paz é individual, que nasce no coração, que nós temos que trabalhar através da bondade, da paciência, da caridade, do respeito à lei de Deus. Tá? E nós chegamos a um ponto em que talvez alguém pode perguntar, mas como que eu faço tudo isso? De que maneira, né? Na teoria, mas e na prática, né? No nosso dia a dia, como que nós podemos trabalhar, construir essa paz? Nós temos alguns pontos, vou aqui esgotar o assunto porque é longo, né? Mas alguns pontos a gente consegue alinhavar aqui nessa noite. Ações para a paz. Como nós podemos agir para realmente construir a paz e viver em paz? Quando nós virmos alguém de mau humor, ore por ele. Busque entender como tratá-lo. Aquela pessoa que está de mau humor, ela está doente, está com problemas. Nós precisamos compreender, buscar ajudar e não agravar mais a situação. Evite discutir, evite atirar ameaças. Em uma discussão a gente costuma ameaçar outra pessoa, normalmente, né? Normalmente acontece isso. Vocês sabem quando a gente está discutindo com outra pessoa? Não que a gente faça isso, né? Não, eu ouvi dizer que em outras cidades por aí acontece isso. Aqui em Oswaldo Cruz acho que não acontece. Ninguém costuma discutir com outra pessoa, brigar. Então eu estou aqui com meu amigo, nós estamos aqui com um problema e uma dificuldade e nós estamos brigando, discutindo verbalmente. Por que nós gritamos um para o outro? Nós estamos aqui um do lado do outro. Por que nós gritamos? Se nós estamos pertinho um do outro. Alguém discute baixinho? Não, né? Mas por que quando nós estamos num momento de tranquilidade, de carinho, de afeto, de amizade, a gente fala baixinho, a gente fala com calma, devagar? Por que isso? Porque quando eu estou discutindo, quando eu estou brigando, apesar de nós estarmos próximos fisicamente, os nossos corações estão longe, estão distantes. Os nossos espíritos não estão em afinidade, em harmonia. Por isso que nós gritamos. Mas quando nós estamos bem, quando nós estamos naqueles momentos de ternura, de amizade, de carinho, de amor, né, em família, com os filhos, com os pais, com o cônjuge, com amizade, a gente não precisa gritar. Mesmo falando no telefone. Você fala com alguém que você gosta e a pessoa está longe, você vai falar baixinho. Porque os corações estão próximos. Nós estamos em afinidade espiritual. Por isso que a recomendação, evite discutir. Receba as refeições diárias como uma bênção divina. O alimento que nos chega à mesa, vamos agradecer, fazer uma prece. Não só o alimento material do nosso corpo, mas o alimento da nossa alma também. Porque Jesus também nos disse, né? Nem só de pão vive o homem. Use portas e janelas sem estrondos brutais. Não mova os objetos de arranjo. Eu não conheço ninguém que faça isso. Vocês conhecem alguém? Que costuma bater as portas, janela, arrasta os móveis, faz aquele barulhão. Alguém faz isso? Acredito que não, né? Todo mundo trata as coisas tudo com delicadeza, com carinho, procura não incomodar os outros. Principalmente se tem alguém dormindo em casa, né? Vai abrir as portas, bater tudo, realmente vai incomodar. Fuja a gritaria inconveniente. Paulo, apóstolo, já nos disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, em determinadas situações de muito barulho, quando ele fala de gritaria inconveniente, são locais em que não é conveniente nós estarmos. Então, vamos evitar determinados lugares. Faça o possível para não cobrar afeição ou reclamar consideração.
Quando nós fazemos isso, nós estamos exigindo de uma outra pessoa, talvez algo que ela não esteja no momento capaz de nos oferecer. E se nós oferecermos amor, carinho, gentileza, atenção, provavelmente vamos receber isso de volta. Gentileza gera gentileza. Um ato de gentileza pode mudar o dia de uma pessoa. Agradeça as mínimas coisas que você tem em casa. Seja gentil com as pessoas com quem você convive. Busque não agredir com palavras ferinas ou com silêncios gelados aquele que te põe à sua volta na luta doméstica ou na vereda familiar. Muitas vezes as palavras ásperas e rudes machucam a outra pessoa, mas o silêncio, a indiferença, o descaso também é uma forma de agressão. Nós, como espíritas que estamos buscando a nossa reforma íntima, estamos buscando ser melhores a cada dia, nos esforçando para ser melhores, devemos evitar esse tipo de comportamento. Aceite a existência conforme foi programada. Muitas situações não dependem de nós, fogem ao nosso controle, está a cargo de Deus. Nós temos que aceitar com resignação. Não convém a gente ficar revoltado. Não convém a revolta, o desânimo, o pessimismo. Isso não vai levar a nada. Aceitação. Auxilie a todos sem absorver-lhes as responsabilidades. Auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor é caridade. Mas não fazer por ela o que ela tem que fazer. Não assumir a responsabilidade da outra pessoa. Não carregar os problemas alheios. Porque, senão, nós é que vamos nos desequilibrar. E se nós estamos desequilibrados, como nós podemos ajudar? Primeiro, vamos manter o nosso equilíbrio. Ame os familiares sem querê-los como objetos. Aqui nós voltamos lá no egoísmo. O egoísta quer tudo para si, quer tudo ao seu redor, quer tudo à sua mão. Mesmo as pessoas. Então, trata as pessoas como coisas, como objetos. Temos que superar isso que nós temos em nós. Todos nós ainda temos um pouco desse orgulho. Uma pitadinha, mas nós ainda temos. Não se iluda em querer mudar as pessoas. Cada um tem a sua trajetória. Cada um de nós tem a sua individualidade. Cada um tem o seu caminho a trilhar. Nós podemos ajudar, podemos orientar, podemos aconselhar. Mas não forçar a pessoa a viver a nossa vida, a viver da maneira como que nós queremos que ela viva. Cada um tem a sua maneira de ser. Se você for ferido, esqueça. É o perdão. Perdão não quer dizer falta de memória, não quer dizer esquecer aquilo que nos aconteceu. Perdoar significa nos recordarmos daquele problema que nós tivemos e isso já não nos incomoda mais. É apenas uma lembrança. Quando aquilo não nos afeta mais, não nos desequilibra mais, é porque nós já superamos essa dificuldade. Mas se aquilo ainda nos causa dor, nos causa constrangimento, nos causa algo de ruim, um sentimento não muito bom, é porque ainda precisamos trabalhar isso em nós. Respeite os pontos de vista contrários aos seus. Hoje em dia está muito difícil. Hoje em dia está muito difícil até a gente tentarmos colocar os nossos pontos de vista, dar a nossa opinião, porque as pessoas são muito intolerantes. Todos nós temos direito a ter a nossa opinião, sem que a outra pessoa possa concordar ou discordar de nós. Mas hoje em dia as pessoas não estão conseguindo respeitar. O respeito é algo realmente muito importante. Quando nós não respeitamos as outras pessoas, fica muito difícil conviver. Como que nós vamos conviver com uma pessoa que não nos respeita? Como que nós vamos conviver num ambiente familiar, ou de trabalho, ou aqui na casa espírita, ou na cidade, no nosso bairro, sem respeitar a individualidade, sem respeitar as outras pessoas? Mesmo nas redes sociais, hoje,
né, no mundo virtual. As pessoas às vezes esquecem que no mundo virtual deveria ter o mesmo respeito que no mundo material. Então, respeito como ponto de vista. Respeite a fé das outras pessoas. Nós temos a nossa religião, a outra pessoa tem a religião dela. Se nós conversarmos, chegarmos num diálogo, vamos ver que há mais pontos comuns do que pontos discordantes, de qualquer religião. Que a base e o fundamento é sempre o mesmo. Mas as pessoas ficam mais, às vezes, preocupadas com as aparências, né? Com o modo, com a maneira de se comportar, do que com o que realmente é importante, que é o conteúdo. Então, esses aqui foram alguns pontos para que a gente consiga trabalhar essa paz em nós, para que a gente consiga construir a paz, que é o tema da palestra de hoje, construindo a paz. Para encerrar, como fecho, vamos fazer uma oração. Convido a todos a fazer uma oração pela paz. Então eu peço que se sentem confortavelmente, fechem os olhos e me acompanhem nessa breve oração. Eu sei, Senhor, que as dificuldades são inevitáveis. Quero ter forças para fugir delas e coragem para enfrentá-las. E peço vossa ajuda para transformar cada problema meu, simples ou grave, em exercício positivo para a evolução da minha alma. Que cada aflição seja um teste divino para me indicar o caminho da verdadeira e infinita felicidade. Ó Senhor, eu não peço que afastes de mim as dificuldades, mas que me anime a enfrentá-las e que me ilumine para sair bem de todas elas. Dai-me, Senhor, agora e sempre, a vossa paz, e obrigado por me dar a certeza de que tudo vai dar certo. E assim seja. Obrigado pela atenção de todos. Eu que agradeço. Obrigado.